Vocês, nós estamos começando aqui mais um podcast Teologia do TQD, no Evangelho de João. Hoje é o nosso segundo episódio, né? Na semana passada nós tivemos aí um treinamento incrível do Bom Samaritano e aí não tivemos a transmissão do nosso podcast porque estávamos todos focados nesse treinamento. Mas essa semana retornamos aí para falar um pouquinho sobre discipulado e vamos falar também sobre novo nascimento. Estamos aqui com o pastor. Bem-vindo, pastor. Sou Joy, a paz do Senhor. E temos convidados ilustres hoje, né? Isso aí. Mais uma vez, o nosso presbítero Eliono, aquele do podcast... Super, hiper, mega, master, blaster, plus, fantástico. Faltou o Advanced. Advance. E faltou outra. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos do YouTube. Eu creio que vai ser uma bênção esse podcast. Mais uma vez, né? Como tem sido outras vezes. Em nome para a glória de Jesus. Deus. E o presbítero Danilo aqui estreando na cadeira. Estreando aí. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Vai ser poderoso, Danilo. Vai ser, em nome de Jesus. Aproveita e manda um abraço aí pra Maeli, né? Ela tava lá me assistindo lá. Tô aqui, neguinho. Isso, irmã Maeli, digita alguma coisa aí no chat, manda um cheiro aí pro seu neguinho, né? Meu Deus do céu, coisa poderosa. Então, pastor, hoje nós vamos dar continuidade aí no capítulo 1, né? Nós já tínhamos falado sobre o início do capítulo 1, falado um pouquinho sobre o Evangelho de João. E hoje nós vamos falar um pouquinho focando na parte do discipulado. No primeiro episódio nós falamos a importância do discípulo e do discipulador. E hoje nós vamos falar sobre o discipulado. Estamos focando aqui na nossa igreja nessa temática e tentando trazer para o conhecimento dos irmãos aquilo que Deus colocou no coração do nosso pastor, que é o projeto da nossa igreja. Nós estamos aí na primeira semana do Bom Samaritano, né, pastor? Que é a semana da íntima compaixão. Exato. Então, essa semana é a semana em que a gente fecha aquela nossa relação de amigos e familiares, que a gente está orando por eles, né, identificando as necessidades deles, a fim da gente estar orando, intercedendo com foco bem apurado, né? Você já escolheu os seus... Estamos orando ao Senhor, né, pastor? Amém. A Deus mostrar as pessoas. Amém. Para a gente convidar e trazer para a casa do Senhor, né? Exatamente. Discipular, poderosa palavra do Senhor. Discipular essas pessoas, treinar. É verdade, pastor. E aí, qual a sua expectativa, Danilo? Pastor, eu tô muito feliz, né, por esse projeto, porque creio que Deus fará grandes coisas. Estou com a minha listinha lá. Amém. Estou orando pelos meus amigos e creio que Deus irá fazer grandes coisas. Já tem feito alguns testemunhos de não evangélicos, amigos que falaram que estão sendo curados, enfermidades que apareceram, que sumiram. Meu Deus. Então, testemunhos poderosos e em breve veremos eles aqui, em nome de Jesus. É o que a gente estuda a palavra, a gente lê os evangelhos e vê qual é a missão da igreja ali que Jesus nos deu, né? De pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios. E isso é algo que é pra gente viver hoje, né, Leandro? Sim, exatamente. E quando a gente começa a cumprir o ID e a procurar viver esse evangelho, apesar das nossas fraquezas e fragilidades, a virtude e o poder não é nosso, é do Senhor. Nós somos vasos de barro, mas o precioso é que ele está dentro de nós, né? E é o Espírito Santo. A gente obedece e o Senhor começa a realizar os milagres. Né? E, pastor, é importante, Danilo, que nós estamos fazendo a nossa parte. Sim. Não é? A gente está fazendo a nossa parte. Nós temos que convidar as pessoas, né? Nós temos que orar por elas, para Deus mostrar também quem são essas pessoas. Porque tem muita gente, pastor Edson, tem muitas pessoas que estão à beira do caminho. Sim. Necessitando de uma palavra. E essa palavra, quem está incumbida para ministrar somos nós. Que nós somos os verdadeiros porta-vozes de Deus. Nós somos as pessoas, a igreja do Senhor, são as pessoas que Deus comissionou, autorizou, deu poder para ministrar a sua palavra. Uhum. E quando a gente ministra a palavra, leva a palavra, o Espírito Santo está nela. E é ele quem convence o pecador do pecado, da justiça e da condenação. É verdade.
É isso aí, estamos muito animados. É isso. E nós glorificamos a Deus porque nós temos aprendido aqui a estar com o evangelho prático, né? O evangelho que faz efeito na vida do outro, o evangelho que influencia famílias, o evangelho que ora pelos enfermos. Seria muito vão da nossa parte sentar aqui para falar, por exemplo, de teologia e ficar falando e trazendo um monte de conhecimento, um monte de dados, um monte de estatística, se nós não fizéssemos nada. Seria um conhecimento que não estaria sendo colocado em prática e traria infelizmente, morte para a nossa fé. Infelizmente, isso é o que finda acontecendo muitas vezes na vida de muitas pessoas, né? Às vezes passa a vida se preparando para fazer algo e parece que nunca chega esse tempo de fazer, né? E às vezes estuda tanta realidade, são tantas estatísticas, são tantos diagnósticos, mas e aí? Nunca orou por ninguém, né? Né? Nunca discipulou ninguém. Ou seja, esse tipo de pessoas, ou de crente, eles vivem, pastor Edson, não tem experiência real com Deus. E é importante que nós tenhamos essa experiência. É verdade. E essas pessoas têm experiência, as experiências deles são as experiências dos outros. Olha o que o Felipe Cabral aí, já manda um abraço pro Felipe, escreveu aqui no chat. Hoje fui a um espetinho jantar, né? E lá no espetinho, né? A garçonete me abordou, diz o Felipe, perguntando se sou da DePaz. Contou que foi visitar a igreja através de um amigo dela que a colocou em oração pelo projeto Bom Samaritano. Glória a Deus. Aleluia. Né? Meu Deus, e a gente já tem visto testemunhos, né? Estamos na primeira semana, que é a semana da íntima compaixão, ou seja, é aquele momento de identificação, né, das pessoas que a gente vai estar cuidando, orando, tratando, né? E lá no final trazer para a hospedaria, e já tem testemunhos. Glória a Deus por isso. Isso apenas o começo, viu, pastor? E eu creio que nós, como disse o presbítero Danilo, nós iremos ouvir e ver muitos testemunhos daquilo que Deus fez durante essa campanha do Bom Samaritano. Uhum. Pastor, falando sobre isso, né? O pastor estava falando, a Leona aqui também. Esse cliente amigo, que me se tornou amigo, ele não é evangélico, e aí ele é um cliente, né, só fala de negócio e não tem a brecha para falar de Jesus para ele. É um cara que acredita muito no que ele realiza, no que ele pode fazer e tal. Uhum. Mas por falar no telefone, por tratar com ele, sempre falar, se Deus quiser, vai dar certo em nome de Jesus, glória a Deus que esse negócio deu certo, e aí mandando link dos cultos e tal, ele me chamou. Disse, Danilo, eu tenho uma situação para dizer a você. Ele é bem fechado. E aí ele falou, cara, apareceu um caroço em mim. E esse caroço dói. Meu Deus. Aí eu fui com tudo, pastor Neto. Apenas isso aí, pastor Neto, é uma brecha para você... É uma porta, é uma oportunidade. É verdade. É uma porta, é verdade. É uma oportunidade para você levar o evangelho. E aí, Danilo, é interessante, me perdoe, que você esteja ligado, pastor. Você tem que estar ligado espiritualmente. Exatamente. Com relação a isso, para não perder a oportunidade. E aí ele me chamou na casa dele, que é uma coisa mais difícil ainda, e cheguei ali na área conversando com ele. Ficou à noite, ele esqueceu até de acender a luz da garagem. A gente ficou no escuro, eu disse, meu Deus do céu, o negócio tá tão bom, e comecei a falar de Jesus, que Jesus cura, que Jesus salva, e que a gente vai orar. E eu falei, ia orar como? Orar é começar com Deus. É você abrir, se expor aqui da sua situação e tal. E ele dizia que o vento do ar-condicionado aqui, por exemplo, doía nele, no caroço. E a gente orou naquele propósito e Deus curou. Sabe, pastor, aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, o coração deles ardia. Quando nós pregamos, ministramos a palavra do Senhor e o Espírito Santo vai nela, arde os corações. Verdade. As pessoas sentem, as pessoas são impactadas com a palavra. E veja como alguém que achava que podia resolver todas as coisas. Exato. E aí Deus vai lá e usa de uma situação para mostrar para ele que todo ser humano é totalmente dependente de Deus e da vontade de Deus. É verdade. Não tem ninguém que seja autossuficiente, não tem ninguém que consiga resolver sua vida sozinho. Todos são totalmente dependentes de Deus. E ele está na minha listinha e eu creio que isso aí foi uma porta que Deus abriu.
E a gente aproveitou, né? Falou, orou e Deus fez. E ele viu. Ele teve a sua experiência, Leandro, né? Ali conversando, né? E aquilo ali ficou marcado, né, nele, né? No Evangelho de João, no capítulo 5, que tem a cura lá do servo do oficial, né? Sim, que a gente Ele leu hoje. chega e ele pergunta, fala com Jesus, diz que o filho dele está doente, e Jesus diz assim, olha, tem gente que para crer precisa ver os sinais, e ele estava ali no meio, diz assim, o filho estava distante, diz assim, mas eu creio. Eu creio. E o que foi que Jesus disse assim, pois o teu menino está vivo. Quer dizer, ele curou instantaneamente. Instantaneamente. Ou seja, online. Foi uma cura online, meu irmão. Por isso que a palavra de Deus, ela corre velozmente. Corre. Quer dizer, Jesus estava aqui, e aí é importante. Olha, é super, hiper, mega, massa, blaster por isso. Pastor, essa é uma coisa que Deus nos dotou, foi de autoridade. E essa autoridade não foi dado a. Jesus que dizia, eis que vos dou poder e autoridade. E autoridade. Então, nós temos essa autoridade. E essa autoridade é tão grande, porque é o seguinte, quando Jesus subiu ao céu, ele disse, eis que vos dou autoridade, e vocês farão obras maiores do que a minha. Sim. Então, significa que, Danilo, se você orar pelo enfermo aqui, e esse enfermo que estiver lá no Japão, ele é curado também. Esses dias a gente tem visto muitos testemunhos, Neto, de pessoas que têm nos acompanhado pelo canal. O YouTube? Né? Pelo canal. E nos cultos seguintes têm dado testemunho de que foram curados no momento da oração. Ou no momento da ministração. Né? Gente que está sendo renovado, gente que está sendo curado. É caroço, é dor nos ossos. Meu Deus. E nós glorificamos a Deus porque, assim, nós vemos que existem pessoas que tratam o evangelho como mercadoria, né? E provavelmente, no coração de algumas pessoas, se Deus começasse a fazer aquilo que Ele está fazendo no nosso meio, isso ia ser vendido como uma mercadoria. Mas glorificamos a Deus porque nós temos entendido que tudo que acontece nesse lugar é para a glória de Deus. Então, tudo que ele fez, tudo que ele faz, o que ele ainda vai fazer, nós temos dado glórias a ele e nós temos visto que esse resultado tem surgido. Pastor Neto, e é tão interessante a cura do filho do oficial que nem precisou de chegar em casa, né? No caminho, os servos já vinham com a notícia, ei, olha, teu filho tá bem. E aí o que eu acho legal é que o oficial diz assim, que horas foi? Que horas foi? Foi de que horas? Né? Ele Quer dizer, já estava na expectativa da palavra de Mas Jesus. tá empolgado demais, vamos entrar no tema, pastor. E aí no final, né? E aí no final do texto, o que é que diz lá? Que ele e toda a sua casa creram em Jesus. É para isso Então, que se manifesta. Né? Exatamente. Os sinais são isso, são sinais para apontar a realidade. E aí, a gente vai entrar no teologar, a gente vai ver que foi isso aí, os sinais que aconteceram lá em Jerusalém, que através desses sinais, Nicodemos procurou Jesus. Tá vendo Exato. aí? Se você retornar um pouquinho ao capítulo 22, você vai entender que foi através desses sinais que estavam acontecendo lá em Jerusalém Não, e é que isso, levou Nicodemos até Jesus. e é isso que ele diz quando se encontra com Jesus. Sabemos que és mestre, porque ninguém faz esses sinais. Entenderam, irmãos? Aí não. Perfeito. Então vamos lá. Você é 10, meu amigo. Vamos falar sobre o discipulado. No capítulo 1, versículo 35, diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. Pastor, o que é o discipulado? O discipulado é uma prática antiga ou é uma inovação? Não, o discipulado é uma coisa antiga. Os gregos já faziam isso na Grécia Antiga. Né? Desde os primeiros filósofos lá. Né? É um método de ensino-aprendizagem. E como é que se dá esse discipulado? A partir da convivência da pessoa com o mestre, né? Do discípulo com o mestre. E ele vai convivendo ali com o mestre, né? Anda com ele, come com ele, senta com ele. E ele passa um tempo, né? Alguns anos, convivendo com aquele mestre, bebendo tudo que o mestre está passando para ele.
Então, a partir da ministração, do exemplo, da convivência, né, todo aquele conhecimento vai sendo transmitido para os discípulos. Então tem a ver com seguir. Né? O discípulo só vai aprender se ele seguir o mestre. Né? A convivência implica nisso, em seguir. Se o mestre se levanta, o discípulo se levanta. Se o mestre anda, o discípulo anda. Se o mestre para, o discípulo para. A partir da imitação, né, você vai fazer aquilo que você está vendo o mestre fazer. E eu acho isso um ponto muito importante, pastor, porque às vezes, quando alguém, ou um novo convertido, ou um obreiro, ou alguém, ele usa as mesmas palavras que o pastor, ou ele usa o mesmo gesto, o mesmo idioma. Ou ele usa o mesmo idioma. As pessoas, às vezes, tendem a pensar, tá imitando o pastor, quer ser como ele. Mas não, mas isso é um processo natural do discipulado. É um processo natural do discipulado, é a convivência. É a convivência. Então... É a convivência. Né? Então, você está ali convivendo com aquela pessoa e você vai findar pegando até um pouco dos trejeitos da pessoa, né? Até dos cacoetes, a pessoa finda pegando o estilo de linguagem, as palavras, né? É natural, é uma coisa natural isso, né? Não... Aqui na Zona Sul, o crente que não fala meu Jesus amado... Ou no mínimo, meu Deus. É porque ainda não foi enxertado nele esse DNA. Ainda não chegou no nível top das galáxias. Ainda não chegou no nível advance, né, o presbítero Leono? Ou tops. Então... Nós vemos que João Batista, quando ele começa o ministério dele, ele tinha os discípulos que estavam escutando ele, o presbítero Danilo, seguiam ele. E eu estava lendo esse texto no capítulo 1, e o que eu achei interessante é que João Batista, apesar dele ter conquistado os discípulos dele, que se formos olhar assim para a situação que ele estava vivendo, foi muito difícil, porque ele era um cara que se vestia com uma roupa esquisita, ele falava esquisito, ele pregava uma palavra muito dura, mas mesmo assim ele conquistou. Só que quando Jesus aparece, ele não tem nenhuma dificuldade de abrir mão dos seus discípulos, de tudo que ele construiu, para dizer assim, olha, escutem ele, porque vocês precisam seguir a ele. É verdade, foi muito da parte dele, foi muito humilde, né? Daqueles discípulos, ele tá ali com ele, ajudando ele, cooperando ele, mas quando viram Jesus passando, e disse #partiu, João Batista, eu vou seguir o Messias. E ali foi muito, muito bonito, né? A atitude dele, e é assim como o discipulado, né? Implica nisso, né? De você estar ali ensinando, de você já ver ali alguém já em potencial, liberar aquela pessoa, né? Para formar outros discípulos, né? E o desenvolvimento daquela pessoa. E aí Deus vai fazendo uma obra linda e... Ele conseguiu entender muito bem, presbítero Eliono, que tudo que ele estava construindo não era dele, era de Deus. Era de Deus. Olha, veja só. João Batista, o João Batizador, ele tem seus discípulos. Ele ensinava também, inclusive, André e João, pelo contexto que a gente entende, eles eram discípulos de João. Mas ele, como João Batista, capítulo 1, versículo 6 do Evangelho segundo João Batista foi um homem enviado por Deus. E ele veio para testificar a respeito da luz. Ele não era luz. Mas ele disse assim, olha, o que vem após mim é maior do que eu, é antes de mim. Uhum. E ele dizia mais, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse que eu vos falo, não sou digno nem de desatar as correias da sandália. Mas quando João estava lá com os seus discípulos, os seus discípulos, inclusive André era um dos seus discípulos, que Jesus ia passando, João, por divina revelação, inclusive está no capítulo aí, ele disse assim para João, para André e para o outro discípulo, que João ele sempre escrevia anonimamente. Era pastor, ele dizia, tá aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o discípulo, existia a escola de discípulos. Por exemplo, pastor, lá no Antigo Testamento, o senhor falou que o discipulado ele é antigo, e é antigo mesmo. Por exemplo, Moisés. Moisés passou 40 anos, pastor Edson, discipulando Josué. 40 anos.
Moisés instruiu Josué e a Bíblia diz aqui no capítulo a gente está falando sobre discipulado, meus irmãos, gasta tempo e dá trabalho. Demais. Discipulado dá trabalho. Uma certa revista da Escola Dominical dizia o seguinte: existe o médico que corta, como chama, pastor? Cirurgião geral. Não, de tirar menino. Obstetra. Existe o médico obstetra e existe o o médico pediatra. pediatra. O médico obstetra, ele corta o menino e vai-se embora. O pediatra não, ele cuida. Ele vai cuidando do menino, vai cuidando do menino para que o menino vá crescer direitinho. O discipulado, assim, você ganha uma pessoa para Jesus, pastor. Agora, se você não cuidar, ele morre. A pessoa morre. E tem que cuidar mesmo, tem que discipular, tem que instruir, tem que gastar tempo. Tem que gastar tempo com o discipulado. Agora, aqui nós estamos falando sobre, no Antigo Testamento, existia discipulado, a gente vai ver mais que existia assim. Por exemplo, Moisés já discipulou Josué por 40 anos. Mas diz aqui no capítulo 20, no capítulo Números, capítulo 11, versículo 28. Olha só. A Bíblia diz que o discípulo, ele deve seguir as pisadas do mestre. Ele deve seguir as pisadas do mestre, né? Aquilo que o Senhor faz. O mestre vai para tal canto, ele vai atrás. Isso aconteceu com quem? Com Elias. Elias dizia assim, aí a gente já está mais na frente falando sobre escola de profetas. Elias dizia assim, eu vou para Jericó, Eliseu. Elias disse, eu vou também. Eu vou também. Ou seja, não soltava. Então aqui, para me finalizar, no capítulo 12, versículo 28, do livro de Números, diz o seguinte, e Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos. Então ele estava ali constantemente. Moisés ia subir o monte, quem estava com ele? Josué. Olha, vê primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Olha que coisa poderosa eu deixei, tem inclusive, isso aí, pastor. marcado. Marcado. Isso é pra gente, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Falando sobre as pisadas do mestre. As pisadas de Jesus. Olha o que diz aqui, o versículo, capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 21. 2, 21. Diz assim, se eu não me engano, é isso aí. É isso mesmo. 2 e 21 de 1 Pedro. Diz assim, porque para isso sois chamados. Nós, os filhos e filhas de Deus. Filhos e filhos de Deus. Filhos e filhas. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Significa que o Jesus... discípulo tem que ir pisando as pisadas do mestre. O mestre vai na frente e o discípulo vai atrás. Não adianta, toda vida que você põe o discípulo na frente do mestre vai dar errado. É verdade. Cara, quem abençoa o filho é o pai. Quem envia é o maior. A lei espiritual, né, pastor? A lei espiritual. Presbítero Danilo, eu acho interessante porque no processo do discipulado, como o presbítero Eliano citou aí no início, João Batista, ele sabia muito quem ele era. Ele disse assim, eu sou a voz que clama no deserto. Ele disse assim, eu batizo com água. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, assim, no processo de discipulado é muito importante você saber qual é o seu papel como líder e você saber também qual é o papel de Deus. Porque algumas vezes tem gente que quer atuar na vida do outro no papel de Deus. O papel de Deus é o de convencer, é o de mudar. O nosso é o de pregar, é o de ter a vida como exemplo. Mas algumas pessoas querem pegar o discípulo e querem obrigar aquele discípulo a se tornar como ele é, ou querem obrigar aquele discípulo a ser transformado de uma maneira que Deus ainda não começou a fazer na vida dele. Então eu acho muito importante você começar respeitando esses processos do discipulado, né? É verdade. Você falando isso aí agora, pastor Neto, eu me lembrei do processo do meu pai. Sei. Quando meu pai aceitou, pastor, ele disse ao pastor na época, ele disse, olha, eu ainda bebo, eu ainda fumo, mas eu estou aceitando a Jesus. Eu quero deixar essa vida. Uhum. E aí eu quis ajudar, sabe? Quebrei umas garrafas de cerveja, rasguei um saco de cigarro na força, apanhei, né? Mas a gente viu que foi um processo de Deus na vida do meu pai, né? Com certeza. Quando Jesus
Jesus trocou o nome de Pedro naquela mesma hora, né? Quando ele se apresentou Sim. Simão, né? Pedro. Já em Jacó, foi trocado depois, né? Então, o processo na vida de cada um é diferente. Então, na vida do meu pai, foi diferente. Ele passou ali... De Betel para Peniel foram 20 anos. É 20 verdade, anos. é verdade. Então, na vida do meu pai, não foi 20 anos não, mas foi em torno de 6 meses a 1 ano. E aí, o processo foi tão lindo que até a igreja que ele estava na época, o Espírito Santo convenceu ele assim, rapaz, tu é agitado, aqui é calmo. Então vamos para ali, ali é do fogo. Então até isso, esse processo foi tão lindo na vida do meu pai que ele sentiu e saiu da igreja também. Olha, pastor, eu estou liberto, deixei aquelas práticas, mas também estou saindo daqui, porque aqui não está... Havia um plano de Deus, né? Um propósito de Deus na vida de seu pai que ia ser cumprido em outro lugar, né? É verdade. Isso faz parte da... A gente tem que encarar isso dentro de uma normalidade, dentro de uma naturalidade. E Deus, assim, há determinadas coisas assim, que Deus opera instantaneamente e tem outras que é gradativamente. Não é não é no mesmo instante. A gente tira assim, por exemplo... E se às vezes a gente quiser forçar aquilo ali na vida de alguém, sei lá, que está caminhando conosco, que é aquela pessoa que diz assim, você é uma pessoa de Deus, eu vou caminhar aqui do seu lado. E aí, às vezes, por uma falta de sabedoria, você quer forçar uma mudança que aquela pessoa ainda não está preparada, ou que o Espírito Santo ainda não trabalhou ela daquela maneira, e aí aquela mudança vai servir para a morte dela, e não para a vida. Você vai forçar ali, por exemplo, vou usar só um exemplo que Danilo usou de um vício. A pessoa é presa num vício, e aí você diz, não, você tem que largar isso agora e quer fazer isso à força. E aí aquela pessoa, esse vício vai acabar servindo para a morte dela. Porque ela vai pensar que, porque eu não consegui largar esse vício, eu não vou servir a Cristo. Mas, olha, é Jesus quem faz. É Jesus quem faz. E é uma obra do Espírito Santo. É verdade. A Bíblia diz que aí- quem convence é ele. É verdade. E esse processo de aprendizado, na verdade, como diria Jesus, né, é um processo para a vida toda. Sim, com certeza. Né? A gente, à medida que a gente vai ficando mais maduro na fé, vai convivendo com os irmãos, a gente vai descobrindo coisas e aprendendo coisas, Aliona, que a gente não conhecia. Né? Eu me sinto assim, um cara muito privilegiado por ter nascido numa família evangélica, né? Como a gente diz aqui no linguajar evangélico, de berço evangélico, né? E muito especialmente numa família de pastores, de obreiros. Mas quantas coisas a gente está descobrindo recentemente, né? Porque isso é um progresso, a revelação do Senhor ela é progressiva. Plenitude do Espírito Né? Então, à medida que você vai buscando mais, você vai conhecendo mais. O que é que diz Paulo escrevendo aos Romanos? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, à medida que você vai buscando, à medida que você vai dando lugar, o Espírito vai lhe moldando. Vai moldando o seu caráter, vai trabalhando nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Tá? E esse é um processo que acontece na nossa vida através de outras pessoas. São pessoas afiando pessoas, como diz o texto de Provérbios, né? Isso aí, ferro que afia outro ferro. O ferro afia o ferro e um amigo... Assim como um ferro afia o outro ferro, assim um irmão afia o outro irmão. Né? Então, assim, nós somos usados pelo Senhor para forjar os nossos irmãos. E alguém está sendo usado para nos forjar também, né? Às vezes até em situações dolorosas. Sim. Mas Deus a grande alegria do discipulador é ver a pessoa que está sendo discipulada crescer, pastor. Até que Cristo seja formado em vós. E nesse processo, o discipulador, o mestre, muitas vezes, ele sofre dores de parto. Porque ele quer ver Cristo formado, ele quer ver a maturidade daquele irmão, daquela irmã, e às vezes o processo é lento, às vezes é difícil, às vezes é trabalhoso. Deixa eu aproveitar essa fala de vocês dois aí e perguntar, como é que eu conquisto alguém para se tornar o meu discípulo? Vai, universitário aí, dá pra mim não. Danilo agora responde. Eu já falei demais aqui. Essas perguntas. Como é que eu conquisto alguém para se tornar o meu discípulo? Eu acho que é através do seu exemplo, né? De vida, as suas atitudes, Sim. né?
aquilo que o pastor fala muito, né? Viver o que se prega, né? Você é o que é na sua casa, é o que é na igreja, é o que é nos seus negócios. E, naturalmente, as pessoas vão notar que existe algo diferente. Sim, com né? certeza. Assim, existe algo diferente. E aquilo ali mexe com as pessoas. Sim. Mexe com as estruturas da pessoa. Amando, né? Amando exatamente. As pessoas vão... É o que eu digo aos meus filhos lá em casa, todos os dias, quando vão para a escola. Meus filhos, sejam Jesus na vida das pessoas. Né? Sejam bênçãos na vida das pessoas. Porque você atrai, você chama, as pessoas ficam assim, rapaz, esse menino tem alguma coisa diferente. Olha como é que ele fala, olha como é que ele procede, né? Então, eu acho que essa pergunta aí, no meu caso... Porque a gente fala muito sobre discípulo, sobre discipulador e sobre discipulado, né? Mas é importante as pessoas saberem como é que você atrai alguém para se tornar o seu discípulo. Pastor, o seu discípulo no ensinamento, mas claro, essa pessoa é discípulo de Cristo, né? Por exemplo, Eliseu. Como foi que aquela mulher veio se converter com o marido? Pelo testemunho de Eliseu. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho e as pessoas estão olhando para nós, irmão. Sim, com certeza. Então Eliseu passava naquela cidade, de tempos em tempos, e aquela mulher via o testemunho. Aí dizia assim, verdadeiramente esse homem verdadeiramente é um homem de Deus. Então nós devemos dar testemunho, pastor Edson. Cada um de nós deve dar testemunho, que as pessoas estão olhando para nós. É verdade, é verdade. E eu, já aproveitando essa pergunta, como é que eu posso discipular alguém, presbítero Elione? Discipular? Eu acho que um ponto muito importante para se colocar é que ser discipulador de alguém não tem nada a ver com autoritarismo sobre a vida daquela pessoa, né? Na verdade, primeiro para você discipular alguém, ou ministrar a palavra para ela, por exemplo, se ela não é crente ainda, você tem que tentar conquistar ela, ganhar ela. O pastor Daniel Branco disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele disse assim, ninguém resiste quando você toca essa pessoa com amor. Com amor. E aí você conquistando essa pessoa com amor, com sabedoria, através do seu testemunho, você vai pedir a Deus a oportunidade para ministrar, para pregar a palavra. E além disso, né, Leon, o discipulado é algo voluntário, ele não é imposto. Nem... Para quem discipula? E para os dois, para o mestre e para o discípulo. Né? Ele tem que ser uma coisa voluntária. Tanto o mestre tem que querer se gastar e se deixar gastar pelos seus discípulos, como o discípulo tem que querer seguir aquele mestre. Por exemplo... Então não existe discipulado de verdade se uma das partes não deseja que aquilo ocorra. Exato. Né? É a coisa mais complicada do mundo. E pastor Edson, é muito bom quando o senhor, quando alguém, quando o varão discipula aquela pessoa se torna um pregador, se torna se torna um discipulador. Um discipulador, um ganhador de alma. Porque a nossa realização vai ser quando? Quando a gente vê que aquele que a gente treinou também é capaz de reproduzir aquilo que foi derramado sobre a vida dele. É aquela palavra que Jesus disse, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. É isso aí. Desse processo do discipulado, uma das coisas que mais me chama a atenção, por exemplo, nesse capítulo 1 de João, eu queria até fazer a leitura, no versículo 38 e 39, que fala assim: Então Jesus, voltando-se e vendo que os dois o seguiam, disse-lhes: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde está hospedado? E Jesus disse: Vinde e vê. Eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Então, Jesus nos dá um excelente exemplo de discipulado aqui. Discipulado não é você querer ficar pregando o tempo todo para alguém. Não é você querer o tempo todo estar querendo derramar conhecimento bíblico ou teológico, que algumas pessoas confundem isso, presbítero Danilo. Eu acho que discipulado é eu sentar aqui com você e, sei lá, ficar querendo demonstrar para você que eu sei mais do que você, citando com a intenção errada, obviamente, mas citando texto bíblico com a intenção errada só para dizer que sei, citando a história bíblica ou contando um testemunho, apenas para tentar, de alguma forma, diminuir aquele que começou agora na caminhada, né?
E discipulado não é isso. Discipulado é, como Jesus diz assim, venha, veja aqui a minha casa, sentem-se comigo. E às vezes, quando você fala de forma bem humilde, bem tranquila sobre a palavra de Deus, sobre as experiências que você tem com Deus, sobre o conhecimento que você tem de Deus, às vezes você não precisa nem estar pregando ou montando um sermão para aquela pessoa. Numa simples conversa, aquela pessoa vai aprendendo mais de Jesus, né? E aquilo ali vai ficando no coração da pessoa de uma forma que muitas das vezes, isso já aconteceu comigo, de conversar com homens de Deus, de uma forma que eu estou no meu dia a dia e às vezes eu paro e digo, olha, aquilo ali que eu estava conversando com o pastor fulano, agora faz sentido aqui para mim. Entendeu? Então eu acho que o discipulado é muito sobre isso, é sobre essa intimidade, é sobre caminhar junto, é sobre chorar convivência, junto. Né? Convivência. É convivência. E pastor Edson, e Jesus Cristo, ele quando escolheu aqueles homens, ele escolheu aqueles 12, né? Tinha muitos discípulos também, né? Mas ele escolheu 12, o colegiado de apóstolos. O Z-Grupo de Jesus. Aqueles 12, Jesus Cristo passou 3 anos aproximadamente, discipulando aqueles caras. Discipulando, ensinando, instruindo. Acordava, dormia, olha, todo mundo junto. Jesus passava, tá vendo ali, aquilo ali, o lírio dos vales. Tá vendo assim? E era exatamente o que eu estava me lembrando, Leandro, né? Que quando o Senhor foi dar a lição sobre eles não andarem ansiosos, nem preocupados, ele não trouxe nenhuma. Cara, vamos aqui, uma mega definição filosófica sobre o que é ansiedade, o que é preocupação. De forma alguma. Ele senta lá na beira do lago, diz assim, rapaz, tá vendo aqueles lírios ali? Ele aponta para um negócio. Eu tive em Israel, tive a oportunidade de ver o lírio de perto, né? Cara, um negocinho... Pensa uma coisa besta. Pense num negocinho que nasce de manhã e de meio-dia já tá morto. Aí o Senhor diz assim, tá vendo aquele lírio? E é lindo mesmo, ele é bem frágilzinho, mas lindo. Nem Salomão se vestiu com a beleza dele. Não tem desvozes muito mais alto. Tá vendo o pardal ali? Gente, pelo amor de Deus, o que é um pardal? Um pardal é um passarinho que encontra-se em todo e qualquer lugar. Ninguém dá valor ao pardal, né? Eu falei sobre isso, pastor, no Z-Grupo de hoje. Foi, né? Totalmente fora do tema aqui do Rapaz, a gente TQD, vai ter que treinar mais você. Mas na hora eu falei sobre isso. Não andar ansioso sim, por coisa sim, alguma, sim. né? É isso mesmo. Eu me peguei aí no passado muito ansioso com muitas coisas. E Deus me deu essa palavra aí. Eu fui lá, li, refleti. E aí, sabe, aquilo ali me acalmou, me tranquilizou. Certamente alguém estava precisando ouvir isso aí, né, meu filho? Porque aí o Senhor aponta para o pardal. Tá vendo o pardal? Tá muito preocupado com o que vai comer, não tá? O Senhor cuida deles. Gente, pela caridade, se Deus cuida de um pardal, se Deus veste um lírio do campo, será que ele não vai cuidar de seus filhos? Agora, pastor, é interessante que Jesus passou a assistir. Então, ele trata sobre ansiedade e preocupação usando coisas simples da natureza. Do cotidiano. O discipulado pode ser assim. Toda a vida que aqueles discípulos, a partir daquele dia, observassem um pardal, eles iam lembrar. Eles iam lembrar que Deus cuida deles. É verdade. Agora, pastor Edson, esses 3 anos que Jesus passou, escolheu os seus discípulos, orientava aquele pessoal todo, mas ainda teve um que deu trabalho, rapaz. Sempre tem um desviado, um moabita que não se converte de jeito nenhum. Então, entendo através dessa fala do pastor aqui que o discipulado pode ser muito simples, tá? Pode ser, não. O discipulado eficaz é simples. Ele, ao mesmo tempo que é simples, com essas coisas do cotidiano, do dia a dia, ele é muito poderoso. Agora, e às vezes as pessoas não conseguem compreender isso. Por quê? Porque as pessoas acham que um negócio que vai ser revolucionário é quando você trouxer alguma coisa que vai ser muito grandioso, sei lá, uma fala tão bonita, tão bem montada que eu quero escrever essa fala na parede. Mas, meu Deus, não é assim. É na simplicidade. Jesus ensinou os seus discípulos isso, sabe? Na simplicidade, muitas vezes usando esses exemplos do dia a dia que estavam ali e que nós podemos aplicar isso para o nosso discipulado.
Nós precisamos trazer exemplos, vivências ou trazer informações que aquela pessoa que eu estou discipulando, que para ela faça sentido Aplique na vida dela. né? Que ela aplique que faça, na vida dela. faça sentido, que seja algo que ela convive. Anota aí essa frase aí, né? O discipulado cristão, o discipulado bíblico é mais sobre formação do que informação. Meu Jesus amado. Numa era que vivemos, Essa chamada daí é daquelas de que a gente era, anota na parede. de era da informação. Cara, informação, qualquer menino tem milhões dela na palma da mão. Mas essa multidão de informação aqui não quer dizer que o cara vai ser formado, não. Não vai dizer que ele tem um caráter isso aí. íntegro, uma postura sólida. Pelo contrário, tanta informação em nosso tempo e uma geração tão superficial, né? Essa chamada geração pós-moderna é uma geração superficial. Hoje ele está dizendo assim, você é o meu melhor amigo. Amanhã o cara está dizendo o quê? Te odeio, estou cancelando você da minha rede social. Por uma palavra, por uma foto, por uma postagem, por isso, por aquilo. Isso não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho diz respeito à formação. O discipulado cristão bíblico é formação da pessoa, formação integral da pessoa, do caráter dela. É isso mesmo. E Deus é tão bom que ele nos dá essa oportunidade presbiteriana de aprender na simplicidade, né? Na simplicidade Deus vai falando com a gente. Ser de simples como as pombas. Agora, veja só, Jesus Cristo disse que o discípulo não é maior do que o seu mestre. O discípulo nunca é maior do que o mestre. Jesus disse que ele pode ser igual, mas o maior não. Ele diz, basta ser parecido com o mestre, né? E o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz, nós devemos ser, ele dizendo para a igreja de Corinto, sejam ou sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Não é? Para a gente finalizar essa parte do discipulado e já entrar em novo nascimento, presbítero Danilo, Natanael foi conduzido a Cristo por seus amigos. Sim. E às vezes nós pensamos em fazer missões em tantos lugares e esquecemos a nossa casa, a nossa família e os nossos amigos. Né? Às vezes eu perco tanto tempo no meio dos meus amigos falando que não convém, ou brincando de forma que não convém, ou sendo até mesmo quem não convém mais que eu seja, e eu esqueço de apresentar Jesus para eles. Né? Meu Deus. Quando Natanael disse, pode vir alguma coisa boa, né? De Nazaré, eu lembrei desse meu amigo. Rapaz, esse Jesus dando tanto fala, será que ele pode me curar, né? E foi quando eu fui lá, falei para ele, disse, olha, esse Jesus que eu falo para você, que eu mando os cultos, ele pode te curar. E ali aproveitei a oportunidade, né? Para ministrar na vida dele. Foi justamente essa oportunidade que Filipe teve, né? Porque Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de Natanael, Bartolomeu, de João, era cidade pesqueira, né? Que ficava na região da Galileia. Então, quando Jesus chama Filipe, Filipe, segue-me. Filipe seguiu a Jesus. Foi o próprio Cristo quem chamou a Filipe. Segue-me. Mas aí Filipe, nessa passagem aí, lembrou-se do amiguinho dele. Lembrou-se de quem? De Bartolomeu, de Natanael. Aí foi lá convidar, né, pastor? Essa aí é a importância do convite, O evangelho não é só pra gente, é pra gente compartilhar. De convidar as pessoas, de compartilhar o evangelho. O trabalho... Alguém vai ter dúvidas, né? Alguém vai dizer, pode vir alguma coisa boa? Isso presta, isso funciona, isso por mais seja crua, né? Essa coisa que a gente que Deus colocou no coração do pastor Edson, eu creio assim, do convite, é isso aí que Filipe fez. Filipe foi até Natanael, convidou Natanael. Natanael, eu encontrei aquele de quem falava Moisés, representando a lei, e os profetas. E Natanael perguntou a Filipe, é o quê? Quem é? Jesus de Nazaré. Vem ver eles. Porventura, tem alguma coisa que preste em Nazaré? Porque até então nunca tinha aparecido
um profeta em Nazaré, né, pastor Edson? Então, quando Filipe traz Natanael para conhecer a Jesus, ou seja, ele levou a Jesus, Jesus olha para Natanael e diz assim: ei, pensei, eis aí o verdadeiro israelita em que não há maldade, em que não há dolo. E Natanael ficou assim, surpreso. E muitas vezes a gente está no trabalho, convida as pessoas, e Deus começa a usar o pregador, e Deus começa a usar o preditor, e começa a falar para ele, e começa a desvendar algo que ele está acontecendo na vida dele. É isso que Deus faz através do seu Espírito Santo. E Natanael ficou assim: mas de onde me conhece, Senhor? Quando Jesus disse: eis aí o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus disse: antes que Filipe fosse até você, aí entra a onisciência, a onipresença, a onipotência de Jesus. Antes que Natanael fosse até você, eu te vi debaixo do pé de figueira, Natanael. Aí foi que Natanael caiu em si. Verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí tu cresce agora. Eu acho muito importante a atitude, né? Porque às vezes a gente passa tanto tempo orando por alguém, mas a gente nunca foi lá convidar. Mas meu amigo, não, pastor, eu tô orando para fulano vir à igreja, certo? Mas você já convidou ele alguma vez? Você já disse assim: olha, se arruma aí que eu vou passar na tua casa para te pegar, para você vir aqui para a igreja junto comigo, né? E às vezes nós temos assim: eu tô orando, eu queria tanto que Deus fizesse na vida de alguém. E muitas vezes o nosso problema é que não temos essa postura ativa de ir lá e pegar aquela vida. Porque assim, a vida que o bom que samaritano fez, né? Exato. A vida que tá em trevas, a vida que tem a cegueira espiritual, Danilo, o cara não vai entender que ele precisa de Deus. Quem entende que ele precisa de Deus é você que já tá na luz e que já vê. Então, se eu que já tô na luz e que já vejo, eu preciso entender que ele, muitas vezes, eu tô orando por ele, eu convido uma vez, eu convido 2 vezes, convido 3 vezes, o cara pode não vir, mas eu preciso, de alguma maneira, trazer ele para essa luz, para que ele consiga enxergar isso em Deus. Foi o que Filipe fez com Natanael. Exatamente. Exatamente. Se ele poderia simplesmente ter dito assim: olha, ei, eu vou ali ver o Jesus, o Cristo, que os profetas falaram. Se tu quiser ir ver antes, não, venha você também. Acho que ele não, se Natanael dissesse eu não vou, ele tinha arrastado ele à força. E às vezes o que falta é isso, é só ousadia em Deus e da gente ir lá no meio de uma família que está precisando, sabe? É dizer assim: olha, eu vou aí visitar você. E nessa visita você se posiciona como um homem e uma mulher de Deus, ora pela família, ora pelaquela vida, prega a palavra de Deus, é luz naquele lugar, e aí você deixa a semente de fé. O convencimento é o Espírito Santo. Mas aí é muito mais. Isso daí tem muito mais efeito do que você ficar somente na sua oração intercessória. Eu estou intercedendo pela vida dele. Mas vá lá. Entendeu? Vá lá e invada aquele território ali que muitas vezes está dominado pelo diabo, que muitas vezes está em opressão aquela casa, aquela vida, aquela família. Você vai lá, você ora, você prega, você se posiciona em Deus ali, e aquelas vidas podem ser libertas dessa cegueira espiritual. O samaritano, ele viu o homem caído, ele viu a necessidade, se compadeceu e foi até onde estava aquela pessoa necessitada e cuidou e tratou, né? Investiu naquela vida, levou para a hospedaria para ele descansar, para ele ter um tempo para se recuperar, para ser cuidado. Eu acho que é exatamente isso que nós somos chamados a fazer, né? E essa aplicação aí do samaritano, é interessante que o samaritano ele não era judeu, porque na parábola do bom samaritano tem 4 personagens. Tem o homem que saiu de Jerusalém para Jericó, que é o viajante, tem o samaritano, tem o levita e tem o sacerdote. O viajante foi atacado lá pelos salteadores, levou peia lá, jogaram à beira do caminho, estava lá como morto, a Bíblia diz. O sacerdote passou? Eu não vou não, porque eu não posso passar, eu não posso me misturar com o samaritano, porque o samaritano não se comunicava com os judeus, que era uma raça mista. Não era assim, pastor? Sim. O levita também, do mesmo jeito, passou de lá, mas o samaritano,
O samaritano, como disse o pastor Daniel Branco, é uma pessoa que vê coisas que a gente não vê. Ele vê além. Ele entendeu que aquela pessoa que estava à beira do caminho era uma pessoa que tinha... a pessoa Estava precisando de ajuda. Estava precisando de ajuda. Ele vê, pastor Neto, além do que a gente vê. Porque o samaritano, quando agora eu estava vindo para casa, eu vi uma pessoa assim, eu me lembrando da palavra do samaritano. Estou dizendo que sou eu, samaritano, que possa ser que seja também. E nós devemos ser assim, essa figura do samaritano, sim. que possa ajudar as pessoas. Eu vi que tinha uma pessoa vendendo um confeito, um negócio, e o cara estava embriagado, e o cara estava drogado, e o cara estava sujo, fedendo. E eu fiquei meditando assim, na parábola do bom samaritano, que o pastor Daniel Branco pregou. Aquele cara, ele sofreu alguma coisa para ele estar daquele jeito. Aquele cara talvez tenha vindo lá do Rio de Janeiro para Natal, aquele cara foi procurar emprego, não tinha, e aí, já que não tem emprego, foi morar na rua, e a rua levou ele à bebida, e a bebida levou à prostituição, e a prostituição levou à droga, e ele está sofrendo. Então, o samaritano, ele enxerga isso, pastor. É por isso que o samaritano ajudou aquele homem que estava à beira do caminho. Ele levou, o levita passou de largo, o sacerdote passou de largo. Mas ele disse, eu não vou passar não, eu vou pegar este homem, vou levar para estar lá. E está aí o grande exemplo para a gente, né? Para a gente seguir. Com certeza. Falando, pastor Neto, da atitude, né, que nós temos que ter. Eu tive uma listinha no passado aí de 5 amigos, e tinha um deles que eu achava tão difícil dele vir, que até na listinha ele era o último. Até na listinha dos 5 ele era o último. E Deus fez ao contrário. Disse, não, meu filho, ele vai ser o primeiro, né? Ele vai aceitar. E foi assim, algo que me pegou assim, meu Deus do céu. A gente não pode, né, limitar o agir de Deus, do Espírito Santo ali na vida daquela pessoa, né? A gente tem que fazer isso, é ter atitude, é colocar o nome, é orar, é convidar. Ei, vamos. Eu tava tão cansado de chamar que depois ele fez, homem, eu vou. Ei, apareci aqui, eu vou. Então, assim, é encorajar os nossos irmãos a não desistir, né? A persistir. E nem que ele seja o último na sua lista, mas ele vai ser o primeiro. Todos nós somos chamados a sermos o discipulador na vida de alguém, né? Como o pastor disse um culto desse aqui, na época que eu tava mais faca nos dentes, Danilo, eu me apoiava no texto que Jesus dizia para Zaqueu assim, olha aí, desce daí que hoje me convém ficar na tua casa aí. Aí eu chegava a fazer desse jeito, a pessoa tava passando por dificuldade, eu chegava, ei, eu vou lá na sua casa amanhã orar por você, eu ia lá e orava. E muitas vezes Deus fazia muita coisa, sabe? E Deus faz, meu irmão. Deus faz. Trabalhar, Deus a gente é que se acomoda. É verdade. pastor, às vezes é uma postura muito passiva, presbítero Eliano, essa de dizer assim, eu sei que você está passando por uma dificuldade, aí eu só digo assim, não, eu tô orando aqui por ele aqui na minha casa. Todo mundo passa por prova mesmo, todo né? mundo passa por... Eu tô orando, eu tô orando demais. Mas ir lá tomar e, sabe, tomar uma atitude, visitar e dar um abraço e chorar junto... Meu irmão, aquela vida ali, ela pode estar perdida e você pode trazer ela para a luz naquele momento, naquela visita. E essa é uma missão para todos os crentes. Exato. Essa é uma missão não para pode todos ser os só para o crentes. pastor. Eliono, pastor, evangelista, profeta, apóstolo, mestre, são funções ministeriais para cumprir propósitos na formação e na equipagem dos santos. Esse propósito, essa missão precípua é para todos os crentes. Todos. É por isso que nós estamos estudando e lemos todo dia aqui ao término do culto, quando Jesus ordenou. Ide, ensinar e fazer discípulos em todas as nações. Ele não está dizendo pastores, vão. Ele não está dizendo evangelistas, vão. Ele não está dizendo profetas, vão. Ele está falando para todo mundo. Para todos os discípulos. Exatamente. Meu Deus do céu. Rapaz, tu vai ter que fazer outro podcast aí, outro episódio para tratar do novo nascimento, viu? Mas vamos falar aqui rapidinho só sobre os... Não, vai não dar tempo, não. São 4 pontos aí, ó. Qual é? Justificação. Regeneração. Santificação e glorificação. Homem, deixa a palhinha aí. Cenas dos próximos capítulos aí para deixar logo em hashtag, né? Hashtag fica a dica. Hashtag aguardem. Próximo podcast, Novo Nascimento. Novo Nascimento. Aguardem. Será outra. Esse podcast O próximo podcast vai
Sei. Já pode anunciar? Já. Aguardem o próximo podcast, que ele vai ser super, hiper, mega, master, blaster, plus, advance, fantástico. Rapaz, eu queria ver, Danilo fazendo essa... Vai, Danilo. Vamos ver essa performance. Não, O próximo podcast será Ultra, Mega, Hiper, Advancer, Blaster, Plus. Fantástico. Meu Jesus amado. Não dá, né? Ei, pastor Neto, o pastor substituiu a dancinha por isso agora? Mas aí não fui eu que inventei esse mico, não. Esse aqui foi o Leona. Ai, Leona. Eita, Jesus. Então, pra gente finalizar aqui a parte do discipulado, eu queria dizer que se você ainda nunca fez um discípulo, faça. Porque já tá mais do que na hora. É verdade. Se você tem aí já... Não tenha medo, né? É. Não fique aí tímido. A partir de um dia de crente, você já pode começar a discipular alguém. Já tem o Espírito Santo dentro de você. Exato. E haja por fé, sabe? Confiando no Senhor. Claro que você vai buscar a sabedoria de Deus, vai ler a palavra, vai fazer o TQD direitinho aí, vai participar dos cultos de doutrina, mas haja por fé, confiando em Deus. Deus, ele dá a sabedoria que nós não temos. A Bíblia diz que se nós pedirmos, ele dá. Pastor Neto, para você ser um discipulador, para o crente ser um discipulador, ele tem que gastar tempo com aprendizado, pastor Edson. Não é ir discipular alguém sem conhecimento. Você tem que ter um conhecimento básico para discipular um discípulo. Porque um discípulo, você vai fazer um discípulo e aquele discípulo vai fazer outros discípulos. Com certeza. Não é verdade? E as pessoas vêm tão doentes, né, pastor? Assim, vêm tão cheias de espinho do mundo, que chegam totalmente desacreditadas, né? Sem saber o que fazer. E nós, como os bons samaritanos, vamos ali, né? Através da palavra, né? Como diz lá, luz, né? Para o meu caminho, né? A palavra de Deus ali, lâmpada para os pés da tua palavra e luz para o meu caminho. Então você vai instruir aquela pessoa, você vai ensinar, vai gastar tempo, né? Vai ter que estar ali conversando, não impondo, né, como o senhor falou, e tem que fazer isso aqui, não. O Espírito Santo vai convencendo e a pessoa vai ali tendo uma nova perspectiva da vida, né? E é isso, Deus irá fazer grandes coisas. Com certeza absoluta. E uma coisa muito importante, se você está discipulando alguém, você foi chamado para influenciar aquela vida. E não ser influenciado. Exatamente. Então, assim, você tem que influenciar aquela vida para ela ler a palavra de Deus, você tem que influenciar aquela vida para ela participar das programações da igreja local, você tem que influenciar aquela vida para ela ter a vida dela de intimidade com o Senhor, você tem que influenciar aquela vida para ela crescer espiritualmente, para ela buscar o batismo no Espírito Santo, para ela buscar o batismo nas águas, para ela participar da Santa Ceia, você tem que influenciar. Né? Influenciar realmente chegando e dizendo para aquela pessoa, olha, meu irmão, isso aqui é importante por isso. E aí cabe muito bem naquilo que o presbítero Eliano falou. Você precisa conhecer para ensinar. Né? Então não é trazer algo da sua cabeça. E se você está se propondo para discipular alguém, mas você não quer influenciar a vida, por exemplo, eu já vi muita gente dizendo, eu quero discipular, mas... eu não gosto de me meter na vida do outro. Meu irmão, quer queira, quer não queira, claro que com toda sabedoria e tranquilidade, vai chegar uma hora que você vai se meter na vida da pessoa. Vai chegar uma hora que você vai, se a pessoa tiver uma crise no casamento dela, você vai ter que se meter ali numa coisa que é muito particular, às vezes, entre o marido e a esposa, e o marido ou a esposa vai ali, né? O homem aconselhando o homem, a mulher aconselhando a mulher, vai chegar ali, vai abrir o coração, vai falar algo, e você vai pedir sabedoria da parte de Deus, e você precisa ter o conhecimento da palavra, ter sabedoria do Espírito Santo, para instruir aquela pessoa, para ela tomar uma atitude diferente na vida dela. E às vezes Isso é influência. E às vezes, pastor Edson, você vai discipular alguém que vem da Babilônia. Vocês não estão entendendo? E vem cheio de mandinga, cheio de coisas que aprenderam lá. E se você não tiver um conhecimento, você não sabe explicar, você não sabe. Verdade. Você não sabe, porque eles fazem pergunta mesmo, que às vezes é de difícil resposta, mas com a ajuda do Espírito Santo. E outra coisa, o discipulador, o discipulador tem que fazer o discipulado, pastor Edson,
voluntário e segundo, com alegria. Quando ele faz Isso com alegria. aí, muito importante. Com alegria, é muito bom, ele faz. Muito. Não é um Agora, peso, não né? é, Não é não. um peso. Não é um peso. Não pode ser um peso, ele tem que fazer com alegria. E depois ele vai ver o fruto, né? Quando ele vê que aquele crente já está isso andando aí. sozinho, já está levando a família, é muito gratificante. É isso aí. Além de você ensinar, você tem que ser exemplo, né? Quando os discípulos aqui perguntaram onde Jesus estava hospedado, que ele falou, né? Vinde e ver e ficar ali com eles, né? A questão da intimidade, é também chamar aquela pessoa que está discipulando, vem aqui na minha casa, vem ver como é que eu trato meus filhos, sem você dizer Muito a ele, mas importante. ele vai ver ali. Tu viu ali como é que ele falou com o filho dele? A palavra Tu convence, o exemplo arrasta. Tu viu como ele tratou a esposa dele? Você não falou nada, Leono. É só ali, ó. Você fazendo ali as ações e a pessoa observando. E aí vai mudando, ó. Nos seus negócios. Rapaz, aquela informação, ele disse, mas eu não diria. Mas é importante dizer. E aí você vai começando a gerar. Sim, e a pessoa com vai começando certeza. a mudar. E É verdade. é lindo trabalhar. Meu Deus. Finalizamos, pastor. Rapaz, poderoso, viu? Foi demais, demais, demais. E fica ligado aí que na próxima semana, então, nós vamos falar sobre Novo Nascimento. Desde já agradeço mais uma vez o presbítero Eliono, cadeira cativa aqui do nosso podcast Tops. Estamos aqui na hora que precisar. É só chamar. É só chamar, é só passar o zap. Até no dia que você não vem presencialmente, o pastor fica botando o seu Eu não vi, áudio. pastor Edson. Pastor Neto hoje foi queimar a roupa, pastor Edson, viu? Meu filho, meia hora antes. Meu filho, vamos lá, vamos gravar lá. E Meia ao hora vivo. antes não, Ei, foi e ao 45 vivo. Viu? minutos. Foi 45 minutos. E ao vivo. Mas foi gratificado, foi muito bom. Rapaz, mas pra quem tá fazendo TQD em dia, tá de boa, né? Falar sobre o que a gente já tá vendo aqui todo dia, né? E essa é uma das vantagens, né? A gente tá com a igreja toda mobilizada no estudo da palavra, seguindo o mesmo direcionamento, as ministrações, os estudos. Então, isso começa a gerar vida dentro de cada um de nós. E quando a gente abre a boca, vai profetizar o quê? O que o coração tá cheio. É verdade. Exatamente. Verdade. Exatamente. Muito obrigado, presbítero Danilo. Obrigado. Muito bom ter você aqui pela primeira vez. Vamos Obrigado. voltar com certeza outras vezes. Avisando Amém. antes dos Avisando 45 antes, minutos. uma hora antes. Obrigado, presbítero Leono. Tamo Pastor, junto. obrigado você que É está isso aí. assistindo aí. Um cheiro. Até a próxima quarta. Beijo. Tchau. Amanhã, culto de doutrina. Sexta, tem o Sextou com Jesus. Não esqueça, a partir das 7h15. A partir dessa sexta agora, bem, a gente vai encerrar O Recomeçar essa sexta, né? Essa exato. sexta. E vamos fazer o seguinte, toda sexta agora até a hospedaria, vamos fazer um momento de oração, intercessão, voltado para os nomes, o pessoal que está Sim. recebendo as orações. Amém. Vamos usar esse tempo da sexta-feira para potencializar isso. Então, na sexta-feira, coloca na tua agenda. Vem para o Sextou com Jesus. Sim, traz pra ter esse momento de a tua listinha Isso. aí. Isso. E aí a gente vai estar orando, intercedendo, ajudando você, pedindo que o Senhor te dê sabedoria, ousadia também, né? E aí você já vai convidando. E aí a partir dessa sexta agora, nós já vamos estar fazendo essa oração, né? Sexta agora dia 5. Aham. Então venha, participe. Nós cremos que a oração de fé pode mover o coração. Deus quebranta os corações. Deus modifica, Deus causa situações como o testemunho que o presbítero Danilo trouxe aqui para pessoas, às vezes, de duro coração chegarem até você e Vai pedirem ter uma milagre. palavra em nome de Vai Jesus. ter milagre, Nós em nome cremos de Jesus. nisso. Então é isso. O convite está feito. Sexta-feira, Sextou com Jesus, 7h15. Deus abençoe vocês. Cheiro. Fui. Tchau. Amém. Tchau. Valeu.